Nelson Veríssimo realça que, apesar de ser complicado, é possível o Benfica ainda chegar ao segundo lugar do campeonato. Na antevisão do jogo com o Famalicão, o treinador do Benfica disse que o objetivo é vencer os 4 jogos, recusou ainda a comentar o momento do Sporting. Para o jogo de amanhã, na Luz, Nelson Veríssimo confirma a ausência de Rafa, que continua a recuperar de lesão. Em relação ao clássico, o técnico disse que não viu as publicações de Vertonghen durante o jogo sobre perdas de tempo e simulações. O Benfica recebe o Famalicão amanhã às 6 horas da tarde. O jogo vai ter acompanhamento ao segundo aqui na CMTV. O Benfica quer ajudar Darwin a marcar o máximo de golos possível. A CMTV sabe que os objetivos do Benfica no que resta da época passam por vencer os 4 jogos que faltam e dar o máximo de golos ao avançado uruguaio. Darwin lidera a lista de melhores marcadores do campeonato com 25 golos. A equipa de Nelson Veríssimo vai, por isso, tentar canalizar os jogos para o avançado de 22 anos. A SAD, liderada por Rui Costa, considera também importante que Darwin continue a marcar golos para ter o passe ainda mais valorizado. O internacional uruguaio soma 33 golos em todas as provas esta época. O Atlético Madrid está na frente da corrida por Darwin Núñez. O clube espanhol quer contratar o avançado do Benfica para o lugar de Luís Soares, que está em final de contrato. Segundo o Jornal Record, Benfica e Atlético Madrid já estão em contacto e o negócio pode envolver a troca de jogadores. Darwin está na lista de potenciais reforços de vários clubes, mas dá preferência ao Atlético e ao Manchester City. A saída no próximo verão é praticamente um dado adquirido. A SAD, liderada por Rui Costa, está a apontar a uma venda superior a 100 milhões de euros. A cláusula de rescisão de Darwin é de 150 milhões de euros. Gonçalo Ramos tem vários clubes interessados em Inglaterra. É uma notícia do Jornal Record que revela mesmo que o futebol inglês é o destino mais provável para o jovem avançado do Benfica. Também a Roma de José Mourinho está atenta. Tal como já revelamos, a CMTV sabe que Rui Costa não está disponível a facilitar a venda do avançado de 20 anos. A SAD benfiquista acredita que a próxima época vai ser de afirmação para o avançado formado no Seixal. Por isso, o Benfica já informou o empresário Mohamed Afzal que Gonçalo Ramos só sai da Luz pela cláusula de rescisão, que é de 120 milhões de euros. Há adeptos do Benfica que querem que o clube siga o exemplo do Manchester United e apresente já Roger Schmidt como treinador para a próxima época. O clube em que jogam Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes comunicou ontem, de forma oficial, que Erik ten Hag vai ser o próximo treinador, uma notícia que levou nas últimas horas vários benfiquistas a pedirem a Rui Costa que faça o mesmo com Roger Schmidt. Curiosamente, Schmidt e Erik ten Hag são nesta altura rivais na Holanda, como treinadores do PSV e do Ajax. É o Ajax de ten Hag que lidera o campeonato, mas foi o PSV de Roger Schmidt a conquistar a taça no último fim de semana. O Benfica está na final da Youth League, a Liga dos Campeões Jovem da UEFA. A equipa portuguesa venceu a Juventus nos penaltis depois de um empate a 2 golos nos 90 minutos. O Benfica jogou com menos um jogador desde os 35 minutos. O Benfica adianta-se no marcador logo aos 3 minutos. Assistência de Chernobyl e Martim Neto faz o golo que inaugura o marcador. Pouco depois, aos 10 minutos, o Benfica aumenta a vantagem. Desta vez é Luís Semedo quem marca para a equipa portuguesa. Entrada de rompante do Benfica neste encontro. Ao minuto 35, o guarda-redes do Benfica, Samuel Soares, é expulso por causa desta entrada sobre um jogador da Juventus, fora da área. Fica a jogar com -1 a equipa portuguesa. A Juventus reduz a desvantagem ao minuto 51 e falo com um grande golo. Chiboso faz o 2-1 e relança o encontro para a Juventus. A equipa italiana empata mesmo o encontro ao minuto 73 por Ricardo Torricchia. O jogo segue depois para o desempate para pontapés de penalti. É um grande golo também este da Juventus. Vamos ver os 2 últimos penaltis. Aqui é Hugo Félix, irmão de João Félix, quem coloca o Benfica em vantagem por 4-3. Depois, o guarda-redes André Gomes é decisivo. Defende o último penalti, garante a presença do Benfica na final. O jogo decisivo é na segunda-feira, frente ao Salzburgo, que também hoje goleou o Atlético Madrid por 5-0.
Paulo Sérgio arrasa quem o criticou por ter poupado os jogadores no Dragão, no jogo em que o Portimonense foi goleado por 7-0. O treinador do Portimonense diz que viu a própria dignidade profissional colocada em causa e atira-se a quem chama de mamões que dão bitites, foi esta a expressão utilizada. Paulo Sérgio diz mesmo que um dia vai encontrar-se com essas pessoas porque sabe quem são. O técnico realça também que tem a ficha limpa no futebol português. Diz ainda que, se fosse hoje, voltava a tomar as mesmas opções que tomou no jogo no Dragão. Voltamos à crise do Sporting. Ruben Amorim arrasou a atitude de Slimani. O treinador do Sporting não teve quaisquer problemas em assumir a ausência do avançado das opções para o jogo no Dragão. Disse que só é convocado quem treina melhor. Garantiu mesmo que é assim que vai continuar a agir, mesmo que possa perder uma eliminatória, um campeonato ou até ficar sem emprego. As críticas não ficaram por aqui. Ruben Amorim realçou que no Sporting todos têm de remar para o mesmo lado. Recordou também que quando chegou ao clube o ambiente no balneário não era bom. Prometeu que esse ambiente não vai repetir-se. Deixou ainda um outro aviso. Se for preciso, alguns jogadores podem vir a ser vendidos. Slimani reagiu a estas palavras de Ruben Amorim. Fê-lo de forma pública nas redes sociais. O avançado deixa uma mensagem que é claramente uma resposta ao treinador do Sporting. Diz que nunca ninguém o pode acusar de não dar tudo pelo clube. Realça também que continua sem comer e sem beber, isto porque está a cumprir o Ramadão há sensivelmente 3 semanas. Além destas palavras, Slimani publica também uma fotografia em que aparece a treinar num dos relevados da Academia de Alcochete. A presença de Slimani na convocatória para o próximo jogo do campeonato está em risco. O Sporting joga no Bessa frente ao Boa Vista e não vai poder contar com Paulinho, que está castigado. É com este conflito entre Ruben Amorim e Slimani que vamos começar esta Liga de Ouro com o Manuel Queiroz, o Otávio Lopes, o José Manuel Freitas e o João Malheiro. Uma boa noite aos 4. Otávio, Slimani pode voltar a vestir a camisola do Sporting? Boa noite. Acho muito difícil. Acho muito difícil porque até agora quem se mete com o Ruben Amorim paga. Paga e paga bem. E esta já não é a primeira vez. O Slimani não se pode justificar com o Ramadão, porque o Sporting tem lá outros jogadores que também o cumprem. E que eu saiba, até agora não houve notícias do Ruben Amorim por causa disso ter afastado um ou outro jogador. O Slimani deve perceber bem que o Sporting onde ele esteve já não é o mesmo. O Ruben Amorim disse algumas coisas no final do jogo, nomeadamente, até posso perder o emprego, mas é assim que eu vou continuar a fazer. E acho muito bem que continuo, porque com o mínimo deslize, isto é, proteger uns em detrimento de outros, também poderá ser o fim do Ruben Amorim. O Slimani assinou tem contrato até a final da próxima. O fim em que sentido? Junto do plantel? Sim. Ou junto da direção do Sporting? Não, junto do plantel. Junto do plantel. Porque o Slimani não se pode esquecer nunca. Os jogadores são monitorizados ao mínimo. Portanto, no final de cada treino, os treinadores sabem exatamente o que é que cada um fez, o que é que cada um correu, etc, etc. Se o Slimani não está a fazer aquilo que fazem os outros, está a pagar pelos erros deles. E não podemos também esquecer outra coisa. É que o Amorim, quando se começou a falar do Slimani, foi bem claro que não queria o Slimani. Por alguma razão era. Pelos vistos, está aí a resposta. Pegando nessa última ideia, Manuel, este caso Slimani pode provocar algum tipo de fricção entre treinador e presidente do Sporting, a sabendo que Ruben Amorim chegou a dizer que não queria Slimani e depois parece ter havido uma espécie de cedência do treinador do Sporting? Boa noite. Eu acho que nós ontem ficámos a saber uma coisa que eu pelo menos não sabia, era que havia um péssimo ambiente na academia, já com o Dr. Varandas a presidente. Foi isso que o Ruben Amorim disse ontem à noite, que não vai aceitar nunca que volte a haver o ambiente que havia na academia, já com o Dr. Varandas presidente. Sim. Há 1 ano e meio, ou coisa assim. Portanto, eu não sabia disso. Acho um bocadinho forte aquilo que disse o treinador do Sporting, a menos que haja, de facto, alguma coisa que nós não saibamos, que ele se tenha portado mal, que não se tenha treinado. Não acredito que um jogador de 34 anos, que foi profissional no Sporting e em vários clubes de grande nomeada, agora aos 34 anos ou 33, deixe de ser um profissional correto. Parece-me muito difícil. Tem contrato com o Sporting, não é?
Mais uma época esta, mas mais uma época. Mais uma época, claro, e portanto é um ativo do clube. Eu acho que há muitos sportinguistas que não perceberam aquilo que disse Ruben Amorim. E eu percebo que a comunicação do treinador do Sporting é muito assim. Eu gosto, mas presumo que o presidente, o vice-presidente financeiro, etc., são capazes de não ter gostado. É também, neste momento, João, uma questão de palavra contra palavra. O Manuel estava também a falar sobre isso, sobre o percurso de Slimani, e ao contrário do que aconteceu naquele primeiro conflito entre os dois, desta vez Slimani vem a público e dá uma versão completamente contraditória. Aqui a palavra de algum dos dois vale mais do que a outra ou não? Boa noite. A do treinador vale mais, seguramente. Quer dizer, diria que praticamente em todas as circunstâncias o treinador, desde logo porque chefia o grupo de trabalho, tem normalmente ascendente. E se houver um conflito entre treinador e jogador, por norma, a vitória, se a expressão faz algum sentido, é do treinador, quer dizer. Agora, o Slimani entrou bem. Entrou bem no Sporting, levantaram-se várias dúvidas, tendo em conta, enfim, a idade já um pouco avantajada do jogador, 33, 34, não é? 33. Eu recordo que nos primeiros jogos, ele até marcou, e portanto eu creio que tem um registro de 4 golos, e se a memória não me trai uma assistência... 4 golos e uma assistência. Não é? Houve até uma altura... Em 9 jogos, 4 deles a titular. Certo. Houve até uma altura em que se verificou algo que se entendia improvável, a coexistência na equipa do Sporting, até de início, Paulinho Slimani, não é? O que surpreendeu até, enfim, muitos observadores, comentadores, o que quisermos dizer. Agora, eu acho que estamos na presença de um problema, de facto, intricado. Desde logo por esta razão, quer dizer, um jogador responder, se é que se pode dizer que é uma resposta, bom, seja aquilo que for, mas através das redes sociais, é algo pouco adequado, não é? Quer dizer, não gosto do jogador. Houve um precedente do Porro em Moreira de Cónegos, não foi? Diz Manel. Houve um precedente do Porro em Moreira de Cónegos que o Amorim, aliás, até no fim do jogo, criticou. Lá está. Sim, na altura falou sobre a questão de não estar disponível para o jogo, disse que não tinha qualquer lesão quando estava no boletim clínico na altura e até ficou afastado dos treinos ainda durante algum tempo. Que não estava lesionado, não é? O Ruben Amorim deu um puxão de orelhas público também a Pedro Porro. Sim. Porque, quer dizer, deve haver uniformidade na comunicação, não é? Quer dizer, deve-se falar a uma só voz. E a utilização de redes sociais que fogem, vamos dizer, ao controle do clube, do grupo, da estrutura, por vezes provoca dissabores. E, portanto, os treinadores não gostam, muitos colegas também, apesar de tudo, não gostam, não quer dizer que não o digam, enfim, há a solidariedade normal entre companheiros, mas também não gostarão. E os dirigentes estava a dizer que há aqui também algum risco para a relação entre treinador e o resto do plantel. Bom, aí eu tenho dúvidas. Eu não me canso aqui de tecer grandes elogios ao Ruben Amorim. Acho que é um treinador excepcional. Deixa-me só lembrar excepcional, e não é um episódio com um jogador que vai pôr em causa. Não é só um. Sim, está bem, mas o Mathieu foi exatamente a mesma coisa. Pouco empenho nos treinos, sai da equipa e depois treinou tanto que teve que acabar a carreira em trás. Sim, mas os resultados do Sporting... Houve outros casos também disciplinares, como o de Rissovski e Marcos Acunha. Deixa-me só situar, mesmo para concluir, o seguinte, quer dizer, responder, acho que os resultados do Sporting são reveladores. O Sporting, eu diria que até há uma semana ou 10 dias, pode dizer-se que esteve há ano e meio em estado de graça. Quer dizer, o ano passado é campeão ao cabo de 19 anos, ganha mais troféus e é um campeão justo. Reconheço. Só para esclarecer a questão, Mathieu, na altura voltou ainda a treinar e depois é que se lesionou, não é? Não, o que eu digo, o que me contaram foi que... Chegou até a jogar. O que me contaram foi que treinou tanto, por Ruben Amorim. Aliás, até treinou demais, que depois... Essa é uma leitura que, pronto... Não, isto foi o que me contaram. Pode ser feito, sim. Dizia o ano passado, campeão, vence mais troféus
joga muito bem, é uma equipa muito bem Tem todo o trabalhada, capital muito bem para tomar estruturada. este tipo de decisões. Certo? Não, mas dizer, este ano já venceu 2 troféus. Agora, este episódio também está a ser observado num momento complicado para o Sporting. Em que, de facto, acabou, chamemos esse prolongadíssimo estado de graça. Houve uma derrota muito comprometedora com o Benfica, que é o adeus ao título nacional. Agora, com o Futebol Clube do Porto, que é o adeus à Taça de Portugal. Bom, e há já um embate segunda-feira no Bessa com o Boa Vista, que pode, digamos, fazer recrudescer este panorama negativo no Sporting, ou não, ou revertê-lo. Bom, e, portanto, este episódio também é tão mais ou menos importante, consoante o rendimento da equipa. Achas, Zé, que pode estar aqui a acontecer um tiro no próprio pé da parte do Sporting a nível desportivo? Boa noite a todos. 12 horas depois, o que não aconteceu da outra vez, o Slimani entendeu vir a terreiro defender-se. E da mesma forma que Ruben Amorim o acusou publicamente, num outro contexto, o Slimani, certamente porque não teve outra forma de o fazer, serviu-se das redes sociais para se defender, para dar a justificação do seu momento, eventualmente sabendo que corre o risco de poder acontecer alguma sanção disciplinar complicada. Se o Sporting está a dar um tiro no pé, veremos lá mais para adiante. Mas é preciso considerar aqui uma série de questões que já hoje foram aqui debatidas e que agora foram afloradas, particularmente pelo meu querido amigo Otávio Lopes. E uma delas diz respeito a uma questão muito particular, que é, o Manuel Queiroz falou aqui de uma coisa que é verdade. Nós ficámos a saber ontem que o ambiente na Academia de Alcochete era uma coisa do outro mundo e que hoje não é Do outro mundo no sentido negativo, negativo. E hoje não é porque quem manda em Alcochete é Ruben Amorim. Foi o entendimento com que eu fiquei. Exatamente. E quando Ruben Amorim diz que tem toda a gente a remar para o mesmo lado e podem cair os jogadores, não sei o que e tal, e eu até posso perder o meu emprego, ninguém me garante, eu estou a ser o mais equidistante possível, ninguém me garante que quem possa perder o emprego é ele e não o Slimani. Basta ver o que aconteceu no Benfica, que o Jorge Jesus tomou uma determinada atitude e foi ele que acabou por cair. Não quero fazer comparações, que é uma situação diferente, mas foi isso que aconteceu. Esta máxima de que o treinador é quem manda, nem sempre é assim no futebol de hoje. E, portanto, do meu ponto de vista, neste momento há duas situações. O Otávio falou de uma questão que eu estou em perfeito acordo com ele, que é os futebolistas hoje são monitorizados até ao 12º, até ao milímetro. Nós chegámos a explicar, na altura do primeiro afastamento, que esteve também relacionado com os dados do GPS. Exatamente. Não sei se desta vez foram outra vez os dados do GPS. Foi a mesma coisa. Não sei se foram... Eu sei, posso dizer, foi a mesma coisa. Pronto, mas deixa-me lá vender o meu peixinho, senão tu tens o teu, eu vendo o meu. Não sei se foi outra vez a história do GPS ou se há qualquer coisa aqui diria que de pessoal, e não quero acreditar que seja assim, porque o mais prejudicado é o Sporting do meu ponto de vista. Porque o Slimani, quer se queira, quer não, é um futebolista rentável, que já marcou, como o João falou aqui, 4 golos em 9 jogos, já foi titular do Sporting, olha para os parceiros do lado e se calhar sente-se no direito de ser titular, e essa é uma decisão de Ruben Amorim. A questão aqui, há duas questões que se me colocam aqui de uma forma muito clara. E que eu já ouvi hoje uma versão à tarde e eu ouvi agora outra versão do meu amigo Otávio Lopes. Se o Ruben Amorim tinha tantas dúvidas em relação ao profissionalismo de Slimani, porque é que mesmo ao fim de 2, 3, 45 conversas acedeu à vontade do Dr. Frederico Varandas de apresentar Slimani como trunfo eleitoral? Se continuava a ter dúvidas, dizia eu não quero Slimani. É um ponto importante, é que o Slimani foi apresentado, digamos, na campanha eleitoral. Como é evidente, o Dr. Varandas sabia que ia ganhar as eleições, mas quis, e bem do meu ponto de vista, para ainda solidificar mais a sua vitória, dar um bombom aos sportinguistas, no sentido que Slimani é um jogador querido pela massa associativa. Claro. E agora a questão que se me coloca também é se, e por isso o Sporting nas próximas horas tomará uma atitude, e o Manuel já falou de uma coisa que é verdade, nós estamos a falar de um ativo sportinguista que tem mais um ano de contrato, que já deu provas do que vale, e a questão para mim é muito clara. Será que este episódio, que eu acho que, para não virem com histórias, desta vez não foram os jornalistas que inventaram esta história, isto é um problema de dentro para fora,
de dentro para fora, porque o perfil do Ruben Amorim a mim também me agrada, não manda dizer por ninguém, esclarece essas situações todas. É um problema de dentro para fora. A minha questão muito concreta é, sabendo-se a relação de proximidade que existe e o triunvirato que existe no futebol do Sporting, Frederico Varandas, se calhar de uma forma mais, eu diria que... Por cima, não é? Como? Por cima. Sim, exato. Não E é- depois ativa Ruben Amorim na parte técnica e Hugo Viana na preparação de outras questões, vai criar alguma fricção entre o presidente da direção do Sporting, do Conselho Era a questão Diretivo, também que tinha e lançado o treinador. Manuel, não é? Não, para mim, não sei se vai criar fricção ou não. Há uma coisa que é acho verdade. que, obviamente, tem que Há uma coisa criar. que é verdade. Já falas. Deixa-me terminar. Há uma coisa que é verdade. Ruben Amorim tem um capital de simpatia no Sporting e um lastro de conquistas que lhe permite tomar um determinado tipo de atitudes. Mas a questão que eu coloco com algum ênfase é: Ruben Amorim, o todo-poderoso do futebol do Sporting, ou está por cima ao tal chapéu que o Manel fala? E como é que este assunto vai ser resolvido? O Dr. Frederico Varandas vai despedir o Slimani? O Dr. Frederico Varandas vai despedir o Ruben Amorim? O Dr. Frederico Varandas vai pedir a Ruben Amorim para voltar a integrar Slimani? E do meu ponto de vista, Slimani não tem grandes hipóteses de voltar a jogar com este treinador, mas que está aqui uma situação de grande conflitualidade, que tinha passado, se calhar, ao lado até das manchetes. E o Sporting, que em 5 dias não marcou nenhum gol e perdeu 2 competições para Benfica e Futebol Clube do Porto, tivesse triunfado. Porque aí Ruben Amorim podia vir dizer: o Slimani não treina e eu não o quero, ou não treina como eu o quero, seja pelo Ramadão ou não, mas nós, como se provou, eliminámos o Futebol Clube do Porto e ganhámos ao Benfica e já estamos na Champions. Vamos agora dizer uma coisa Sim, rápida. está Podes dizer tudo o que tu quiseres. Muito mal vai o Se eu Sporting. deixar. Sim. Muito mal. Pois, mas aqui és tu o treinador. O Ruben Amorim. Muito mal vai o Sporting se o Slimani voltar a vestir a camisola do Sporting. Esse é um problema que tu analisas da tua forma. Eu analiso Muito mal também. vai o Eu estou aqui Sporting para colocar dúvidas ou o Slimani. e questões. Certo. Portanto, Seria agora estou a dar a minha opinião seria também. desautorizar Ok, o estás à treinador vontade. para ti. Ou é que tu disseste aí uma coisa que tem a ver com o todo-poderoso. É evidente que o Ruben Amorim é o todo-poderoso do Sporting. Mas é que o Dr. Mas não Varandas tenhas dúvidas. Mas é que o Dr. Varandas posso te garantir que não entende não isso. tenhas dúvida. E como presidente do Conselho Não tenho- Diretivo percebo que não o quer aceitar. Repara uma coisa. Que é ele que lhe paga. Quem manda Bem, evidente, lá vemos com a É o questão, Ruben Amorim. lá vemos com a questão do habitual que eu e o Manuel estamos de acordo. Vamos lá ver. Ai do Frederico Varandas se meter na gestão do futebol mas é que eu profissional. não acredito Ai, nisso. se fizer isso. É ele despedido? Ai, É se o isso Frederico acontecer. Varandas despedido. Não, porque se alguma vez o Varandas se mete no futebol profissional, adeus Amorim. Adeus Amorim. Otávio, O Otávio. Ruben Amorim sai pelo próprio pé, é isso? É evidente. Sai pelo próprio é pé. evidente, não é? Depois de tudo o que Tem uma aconteceu, cláusula, tem uma cláusula, calma, não pode depois sair de assim pelo tudo o que próprio pé. aconteceu, depois de tudo o que aconteceu, esse o teu entendimento. Depois de tudo o que aconteceu, olha, vamos lá ver, estamos a falar do Slimani, jogador que tem 33 anos. Quando houve o conflito com o Acunha é internacional argentino. Sei, com o Ristovski, com o Mathieu, e com o Vieto, com essa gente toda, curiosamente, Não te interrompi, ó Zé. tirando o João Não te Mário. interrompi. Pronto, Não te interrompi. Deixa falar. Tirando o caso do Acunha, mostra que quem manda no Sporting é, neste momento, na equipa, é o treinador. E é como deve ser. Ponto. Se há um conflito, se este é o segundo conflito entre o Slimani e o treinador, quem paga as favas, eu não tenho dúvidas. Tem de ser o Slimani. Vamos ver. Ou o Slimani pede perdão. Ou o Slimani pede perdão por tudo e mais alguma coisa. Por contrafactos não há argumentos. E quais são os factos? Eu não conheço os factos. Eu conheço os factos. digo Mas os eu não factos. conheço os factos. O Para Correio da já Manhã- não só não pediu perdão, como Pera, deu uma pera, versão eu quero completamente conhecer então diferente. os Vamos aos factos. factos. E tenho muitas Espera, dúvidas que possam deixa-me- ser factos. Posso? Vamos aos factos. Nós, Correio da Manhã, já disse aqui que os fatos do GPS não mentem. Se o Slimani não suou a camisola como os outros, esses são factos, são números. São números palpáveis. Se o Slimani, em relação aos outros colegas de equipa, em vez de correr 6 km no treino, só correu 3, alguma coisa se faz mal. E houve também aquilo E que foi outros noticiado exemplos pelo como este, Jornal mas é que isso Record em aconteceu. relação ao incómodo que o Slimani demonstrou por não ser titular, nomeadamente naquele jogo em que foi primeiro afastado do jogo Nós só contra o podemos, Tondela, não é? Mariana, nós só podemos falar por aquilo que nos foi transmitido pelo treinador de Sporting. Slimani não também soou. pelo que falou Slimani o Slimani. não soou a Também camisa. podemos falar pelo Slimani Slimani. não fez exatamente aquilo que fizeram os jogadores, isto na primeira vez, e nós até Não, eu quero é a de questão dos ontem. dados A primeira vez está ultrapassada. Eu quero é a versão de ontem. Não, a versão de ontem está aqui bem escrita.
A versão de ontem diz o Ruben Amorim que o Slimani não treinou como treinaram os outros jogadores do Sporting. Não falou em treinar, desculpa, não fez as mesmas coisas. Deixa-me só dizer outra coisa. Eu tinha aqui Paulinho, apontado. nos 2 jogos da Taça com o Porto, quantos remates fez? Zero. O que é que está a falar? O que é que eu estou a dizer? Está a misturar o Paulinho com o Slimani. O Slimani se calhar sente-se no direito de querer jogar. O Paulinho, peraí. Não, calma. Em relação ao Paulinho, não tivemos ninguém a dizer que não suou a camisola com os outros nos treinos. Como? Pelo amor de Deus. Slimani podia ter alguns motivos para se sentir incomodado por não ser titular no Sporting neste momento, é isso? Eu acho que todos os jogadores têm que ter a noção que quem manda é o treinador, como é evidente. Claro, estamos de acordo. É o treinador que faz a equipa. Isso qualquer profissional sabe. E o Slimani, como quase todos, acha que deve ser titular. Nunca vi nenhum jogador a achar. E um jogador que quer ser titular dá o único nos treinos, digo eu. Normal. Vamos lá para o ponto. Desculpa, Manel. O que ontem disse o Ruben Amorim foi isto. Os que treinam melhor jogam e são convocados. Se os que treinam melhor jogam e são convocados, isto quer dizer, quando foi questionado sobre o Slimani, isto quer dizer que o Slimani não foi dos que treinou melhor e que por isso não foi convocado. Daqui a pouco já vamos voltar a este tema Slimani. Não. Isto é Vamos voltar a falar sobre essa polémica. Temos de fazer aqui um curto intervalo. Com menos Vamos trabalho. fazer um intervalo. Já vamos voltar a este tema, fica prometido. Vamos também falar sobre alguns lances polémicos de arbitragem no clássico entre Porto e Sporting, a seguir ao intervalo. Até já.